Esse ano, com força total, foco aí no que realmente importa, a gente cuidar da nossa saúde, da nossa qualidade de vida, né, do nosso estilo de vida, para que o resto todo da nossa vida fique mais fácil, né? Então vamos lá. Uhul! Vamos lá! Bora, Thalita! Que legal! Então vamos lá, agora começa e não para mais, hein? Semana que vem começa o desafio. Se preparem aí para quem já fez e para quem vai fazer pela primeira vez. Então vamos lá. Que eu já vou começando e depois o pessoal vai entrando, né? Porque é importante que depois eu deixe isso gravado para quem quiser, né? Então vamos lá. Então vamos começar esse negócio. Bom, primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui hoje. Quinta-feira, às 8 da noite, parou de fazer outras coisas para começar. Oi, boa noite, mãe! Para você começar a buscar conhecimento, buscar informação. Quando você sai dessa zona de conforto de viver o teu dia a dia, receber informação e tomar atitude de ir buscar informação em outros meios, em outros lugares, eu acho isso muito bacana. Eu estou aqui com essa intenção, né, de trazer informação que possa agregar aí na tua vida de forma prática, né? Porque eu sempre fui a pessoa de botar as pessoas em ação. Não adianta você saber tudo aqui intelectualmente, mentalmente, se você não consegue colocar as coisas para que as coisas realmente aconteçam na tua vida, né? Então é muito importante que você comece a colocar em prática tudo que você aprende. O que aprender aqui, se você acha que é válido para você, começa a aplicar amanhã na tua vida, para ver se funciona, para ver se dá certo, para ver se isso realmente vai fazer diferença para você. E aí, se faz, você começa a aplicar isso na tua vida. Esse é o objetivo, essa é a ideia de a gente trazer aqui informações. Primeira coisa, eu queria pedir para você uma coisa. Tem um aviãozinho aqui embaixo e a gente poderia convidar um monte de pessoas para vir, mais gente aqui para a live. Pessoas que você gosta, pessoas que querem saber mais sobre saúde, sobre longevidade, sobre qualidade de vida. Então, clica nesse aviãozinho aí, convida outras pessoas. Vai lá que vai aparecer os teus contatos aí do Instagram. Aí você convida o máximo de pessoas possíveis. Traz as pessoas para cá, para elas poderem participar disso também, para elas fazerem parte e depois vocês poderem falar a mesma língua. Eu acho isso muito bacana e é importante também que a gente desenvolva isso, né? Então vamos lá. Eu fiz umas anotações aqui, que eu não quero perder nada, para a gente poder começar aqui a funcionar. Então, primeiro, é isso aí. Hoje o tema é o quê? Assuma a responsabilidade da saúde na sua vida. Assuma a responsabilidade da saúde, assuma a responsabilidade de você ser saudável, né? Não delegue essa função para um médico, para um nutricionista, para um personal trainer. Eles não são as pessoas responsáveis pela sua saúde. Normalmente eles não sabem nem o teu nome, né? Um personal até talvez porque ele tem um relacionamento mais íntimo contigo. Mas um nutricionista, um médico, ele vai fazer uma consulta com você e ele não vai lembrar de você mais, né? Então ele não está muito preocupado com o resultado final da tua vida, da tua qualidade de vida, do teu resultado. E muitas vezes ele pode errar, como qualquer outra pessoa pode errar na hora de te diagnosticar ou te dar a melhor solução. Então comece a desenvolver uma mentalidade de buscar mais a informação, mais o conhecimento, buscar as informações que realmente vão fazer diferença na tua vida e assumir a responsabilidade dela, porque isso vai mudar completamente a forma que você desenvolve e interage a tua qualidade de vida. Eu vejo muitas pessoas que, quando você vai fazer, elas não são protagonistas no processo de saúde e doença, né? Mesmo na doença, você vai lá, Silva, boa noite. Mesmo você estando doente, você acredita que o médico é o cara que vai resolver o teu problema com o remédio. E muitas vezes, ele vai te levar, talvez, para um quadro pior. Só para vocês terem um dado, uma informação, a maior causa de morte que existe no planeta, mas que não é divulgado, óbvio, né? É erro médico e erro de medicamento. Então, para tu ter uma ideia que a quantidade de pessoas que morrem por erro médico ou por erro de medicamento é gigantesca. Só que esse não é um número informado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas morrem pela doença que elas estavam tendo antes do remédio. Mas a causa mesmo, muitas vezes, é intoxicação, erro dentro de hospitais. O volume de pessoas que morrem em hospitais por erro médico é gigantesco. Como qualquer pessoa, um médico, um enfermeiro, tem
é humano e realmente pode errar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso e não deixar que o médico assuma a nossa saúde, que é a coisa mais importante que a gente tem. Porque sem saúde eu não consigo realizar meus sonhos, meus objetivos, ter um bom relacionamento, ter filhos, cuidar dos meus filhos, ter sucesso, fazer tudo que eu quero na minha vida. Todo mundo fica focado em sucesso, realização, grana, relacionamentos, viagens. Mas você já parou para pensar que você não consegue fazer isso se você não estiver saudável? Você não consegue fazer isso se você não tiver um mínimo de qualidade de vida? Então é importante que as pessoas comecem a refletir a respeito disso. O que realmente é importante? O que é a base sólida para me fazer todas as outras coisas na minha vida, né? Então é importante que a gente trabalhe isso. Então, dentro do conceito que a gente vai conversar aqui hoje, porque hoje tem um convidado super especial, que eu vou convidar ela daqui a pouquinho aqui para entrar. Ela já está aqui na live e ela já vai entrar. Que ela tem uma história muito bacana da própria vida dela, nesse contexto que eu estou falando aqui de assumir a responsabilidade sobre a saúde. Então vale muito a pena você ouvir isso, porque a história dela é incrível e traz toda a reflexão sobre isso aqui que eu falo, sabe? É a realidade, né, do que já aconteceu comigo, que aconteceu com ela, que talvez aconteça com você também. Então é bem legal que a gente ouça a história de outras pessoas, porque a gente acaba se motivando, se incentivando por conta dessas histórias, né? Então a gente tem que pensar assim, primeiro vem a mentalidade, a mudança da mentalidade, de começar a entender que eu sou o protagonista, eu assumo a responsabilidade pela minha saúde. Segundo vem a busca da informação, eu vou atrás da informação, né? Eu vou atrás das pessoas que conhecem daquilo que eu quero melhorar em mim, né? A minha qualidade de vida, a minha saúde, a minha alimentação e tudo mais, né? Sueli, boa noite! Então, essa segunda etapa. E a terceira etapa é a ação, né? Eu agir, eu ter a atitude de ir lá e testar essas coisas em mim, né? Não adianta eu ir lá, ser responsável, estudar sobre aquilo, mas não testar, não aplicar, sabe? É eu ser a minha própria experiência, né? Muita gente me pergunta o que é um biohacker, né? Porque eu me considero um biohacker, então eu falo muito para as pessoas e tal, e as pessoas me perguntam o que é um biohacker? E a resposta mais simples para um biohacker é o cara que assume o controle sobre sua vida, né? Sobre a sua vida, sobre seu corpo, sobre sua mente, para que ele possa atingir o máximo potencial humano que ele tem. Isso é um biohacker, de uma forma bem resumida. Então, quer dizer, quando você começa a ter uma mentalidade de biohacker, onde você assume o controle sobre a tua vida, assume o controle sobre o teu corpo e sobre a tua mente, todo o resto lá fora começa a ser muito mais fácil. Começa a ser muito mais simples de ser realizado. Você começa a perceber que o mundo não faz tanta pressão contra você, que você pode pressionar o mundo, que você pode estar nessa postura de fazer as coisas acontecer. Então é bem importante que a gente comece a entender a respeito disso. Então assim, não é nenhuma coisa louca ser biohacker, mas na verdade é uma mentalidade, é um estilo de vida. Você hackear a tua própria biologia para que a tua mente funcione melhor, para que o seu corpo funcione melhor, para que você tenha mais juventude, para que você viva mais, tenha longevidade, principalmente uma longevidade que eu gosto de dizer que é uma longevidade real, né? Porque não adianta eu viver 100 anos numa cama de hospital, né? Eu tenho que viver 100 anos com mobilidade e com autonomia. Quer dizer, eu fazer o que eu quiser, me movimentar, poder dirigir, poder conversar, poder ir no banheiro sozinho, sem ninguém fazer isso por mim. Isso é uma longevidade saudável. Isso é uma longevidade ultra, que eu gosto de chamar, né? Então, é importante que a gente entenda esse tipo de coisa, para que a gente, quando conversar agora aqui com a Sinjânia, que é uma Positive Coach, vocês vão entender tudo isso que eu estou falando e vão começar a ligar tudo que aconteceu na vida dela com tudo isso que eu estou falando para vocês. Os passos que ela passou, né, para chegar onde ela chegou hoje, assumindo a responsabilidade, depois começando a trabalhar, a buscar informação e depois aplicando na vida dela e descobrindo o que funciona para ela e o que não funciona. E hoje ela está dentro, eu não lembro exatamente quanto tempo faz, ela vai dividir isso aqui com a gente, já depois de um período, acho que fazem 2 anos, não me lembro, ela tá, nossa, simplesmente completamente diferente, com muito mais qualidade de vida, com muito mais energia, com muito mais disposição, com muito mais vitalidade, que é isso que a gente busca, né? Eu vejo que muitas pessoas reclamam que não tem energia, que não conseguem acordar de manhã, que falta, que precisam ficar à base de café o tempo todo, né? Normalmente essas coisas elas estão relacionadas a isso, né? A essa coisa nossa interna, né? Essa coisa nossa de melhorar o nosso corpo, de melhorar a nossa biologia. Nós temos a capacidade de nos transformar inteirinhos
né, de dentro para fora. Tanto no aspecto físico, como no aspecto emocional, mental, psicológico. Tudo é uma transformação. Né? Nós estamos se transformando o tempo todo. O nosso corpo inteiro troca de 7 em 7 anos. Desde as células dos ossos até o fiozinho de cabelo. Tudo é trocado de 7 em 7 anos. Então, se você começar agora uma mudança na tua vida, daqui a 7 anos você é uma outra pessoa que começou de uma forma diferente. Então, essa história de que não tem mudança, não tem como mudar, isso é uma grande besteira. Isso é desculpa das pessoas que são vitimistas, sabe? Então, é muito importante que a gente desenvolva essa mentalidade e a gente comece a entender o quanto isso é fundamental e importante para a vida de qualquer um. Seja um empreendedor, seja um funcionário de uma empresa, seja uma dona de casa, seja uma mãe de família, não importa o que você faça, seja um profissional liberal, você tem que primeiro focar em você. Sabe? Você tem que cuidar de você, você tem que ter saúde, energia, disposição, vitalidade, e depois começar a atingir os seus objetivos. Se você não consegue dominar o teu próprio corpo, a tua própria saúde, a tua própria energia, como que você acha que você vai conseguir ir lá fora, conseguir fazer o mundo maravilhoso? Você vai conseguir atingir todos os teus sucessos, as tuas realizações? Não adianta nada. E eu conheço pessoas que conseguiram chegar muito longe lá fora, né? Nas questões pessoais, profissionais, financeiras. Mas, por exemplo, eu tenho um advogado, amigo meu, que deve estar com uns 40 e poucos anos, que ele ganhou muito dinheiro, praticamente se aposentou com 40 e poucos anos, mas ele acabou agora de ter um AVC, metade do corpo dele não funciona, não é casado, a mãe morreu, a filha é pequenininha, ele não tem ninguém para cuidar dele. Aí, ora, o dinheiro que ele ganhou está sendo usado para que alguém cuide dele como ele se for, como um empregado que fica cuidando dele das coisas básicas. Então, será que valeu a pena correr atrás de tanto dinheiro? Sendo que talvez ele poderia ter focado na saúde primeiro, não ter tanto dinheiro, mas poder viver mais 40 anos, né? Porque se ele está com 40 e poucos, poderia viver até os 80 e poucos. Então, sabe? É isso que eu acho que a gente tem que refletir. Né? É muito importante. A gente gosta sempre de olhar para as coisas externas e medir isso como um nível de sucesso. Né? Eu sempre gosto de dizer assim, ó, não existe sucesso sem felicidade. E não existe felicidade sem saúde. Simples assim. Não existe sucesso sem felicidade. E não existe sucesso e não existe felicidade sem sucesso. Porque ninguém é feliz se não está saudável. Né? Se não tem vitalidade, se não tem energia, se não tem disposição. Né? Então, vamos refletir sobre isso. Eu vou chamar aqui agora a Sinjânia, uma Positive Coach, amiga minha já do ano passado, do último desafio que a gente fez. Ela fez uma participação incrível, né? Ela está com um trabalho lindo e eu vou trazer ela aqui para a gente começar a conversar agora. Sinjânia, por favor, pede ali para me convidar, para me poder te chamar, porque eu não estou te achando aqui para convidar. Você precisa pedir para visualizar. Provavelmente você vai ter que sair, entrar de novo, e aí quando você entrar vai aparecer ali, ó, pedir para ser chamada. Aí aparece aqui e eu te chamo, tá? Senão eu não consigo te chamar. É pedir para visualizar, se eu não me engano. Ah, tá aqui. Achei. Esperar ela entrar então agora. Estevam, boa noite. Vargas, boa noite. Opa, pera lá. Vamos mudar o vídeo aqui. Aê! Olá! Oi, tudo bom? E aí? Tudo certo. Ótimo. Deixa eu melhorar isso aqui. Muito obrigado, tá? Pela tua participação. Sei que a tua agenda é corrida. E sei o quanto é importante para você, talvez até dividir. Uma coisa que eu vou falar aqui até agora, não sei se você ia falar, mas eu vou falar antes de você. É a primeira vez que ela divide essa história aí publicamente, assim, né? Então eu fico muito lisonjeado de você estar dividindo isso aqui com o nosso público e espero que isso seja um grande incentivador e motivador das pessoas para que elas possam também ter essa mentalidade de começar elas mesmas buscar responsabilidade sobre a sua saúde, né? Que é muito importante, né? Hoje eu tive uma notícia triste de um conhecido meu que é advogado
que ele ficou milionário porque ele fez um negócio e ganhou muito dinheiro por conta dele ter entrado com ação, aquelas ações coletivas contra o governo, né? Então ele se aposentou. E ele teve um AVC com 46 anos. Metade do corpo não funciona. E aí? E aí, o que faz com o dinheiro todo aí? Né? Não é casado, né? A filha é pequenininha, a mãe já morreu. E aí, quem cuida do cara? Vai pegar o dinheiro para contratar um funcionário para ficar cuidando dele, para ver se ele se recupera ou não. Não sei qual foi o nível, né? Eu descobri isso hoje, né? Mas esses são os exemplos que tem milhares por aí, né? De pessoas que focaram demais nas questões materiais, né? E esqueceram das mais importantes, né? Porque sem essas aí não adianta, o dinheiro não dá para colocar no caixão, né? Não, não dá. Não dá. Então, não dá. Nós, assim, dessa tua história linda, conta um pouquinho dessa coisa toda de ter assumido a responsabilidade da tua saúde, como foi esse processo todo de você chegar aqui. Depois, se você quiser falar um pouquinho também sobre quantos anos você tem, até para as pessoas perceberem a tua idade, a tua fisionomia, né? Porque isso eu sei que também, né? Que eu sei quanto você tem e você não aparenta a idade que tem, né? Então isso tudo é reflexo disso, né? Dessas coisas que você vem fazendo há muito tempo, né? Sim, sim. Então, primeiro, oi pessoal, né? Boa noite, estou feliz, né, de estar voltando aqui, que ano passado a gente, né, já teve essa experiência de conversar aí juntos, foi bem legal. E dessa vez falei para o Evandro, olha, vou levar então para dividir com a tua audiência uma história que eu nunca abri publicamente. Eu poderia ter usado isso em muitas palestras, em muitas lives, e eu nunca fiz, né? Eu sempre deixei reservado assim para os meus clientes de coaching que me procuravam com o tema de emagrecimento. E para não, sem mais delongas, né, eu começo a contar que desde os 15 anos de idade, eu sempre fui uma criança e uma adolescente magra, né, corpo bonito, tudo certo. E ali pelos 15, 16 anos, eu comecei a desenvolver problemas de ovário policístico, então problema hormonal, né? E aí hipotiroidismo, e aí já viu o que aconteceu, né? Virou num balão, né? Então fiquei muitos anos naquela situação de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então tinha horas que eu tava muito bonitinha, magrinha, tinha horas que eu tava, né? Assim, isso foi me causando um estresse muito grande. Tinha momentos que eu estava muito deprimida por causa disso, enfim. Os anos foram passando nessa sanfona, né, do engorda e emagrece, buscando uma dieta aqui, uma dieta ali, exercício. Tinha horas que eu não queria fazer mais nada, até que chegou um grande baque, né, na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Então a gente está pulando lá dos 15 anos de idade, eu estou já pulando para o ano de 2013, que não é tão longe assim. Uhum. E nesse ano, quando meu pai faleceu, foi aquele impacto, né? E ali eu sinto que foi como degringolou tudo, né? O que já não estava bom aflorou pior. Então, a questão do hipotiroidismo, ela ficou visivelmente pior, né? Até que foram feitos mais exames e se constatou que era doença autoimune, tireoide Hashimoto, é bem complicada de ficar tratando, né? Enfim. Mas fui fazendo tratamento e tal, mas sempre muito, muito acima do peso mesmo, tá? Bom, para piorar a situação, primeiro vem toda a tragédia, né? Para piorar a situação, ali no ano de 2015, mais ou menos, eu estava super engajada numa situação profissional e estava, assim, lutando mesmo por uma promoção, enfim, já estava ali, né? Sabe, quando tá tudo certo para dar certo, nossa, e tal, né? E aí eu só tava esperando aquele, ok, tá tudo certo, partiu, né? Partiu promoção.
e de repente eu levei o maior não do mundo. Sabe, minha cara caiu no chão, assim, e foi um não dado de uma forma bastante... Naquela ocasião eu senti como, assim, nossa, aquilo estava sendo cruel comigo, porque eu já estava infeliz comigo mesma, com o meu corpo, né, com toda aquela situação. E uma das coisas que a pessoa usou de justificativa foi o meu corpo. Foi a minha situação de saúde. Nossa. Então ela me falou uma frase, algo como você precisa melhorar o teu corpo. Você precisa, tipo, algo assim que veio assim como um raio, né? Sim. E naquele dia, enfim, além de ter recebido não, aquilo me impactou bruscamente. E ali fez aquele efeito pior, né? Tipo, eu fiquei muito mal, eu engordei mais um pouco, de raiva, de tristeza mesmo, e daí veio como que nem montanha-russa, né? Eu cheguei num topo, assim, e de repente eu comecei a cair. Uhum. Nesse contexto, eu desenvolvi uma espécie de síndrome metabólica, alguma coisa assim, né? Eu tenho uma irmã que é médica, ela sinalizou isso, ela conseguiu perceber, e após exames comecei a fazer uso da medicação certa, ajustar as medicações e tudo. Eu estava super bem fazendo exercício, estava começando a melhorar, a emagrecer, e vieram os anos de 2016 e 2017, que foi ano de caos novamente. As pessoas devem estar aí me escutando dizendo, coitada dessa menina, né? Ela é muito azarada, né? Tem uma moça aqui, a Kika, que falou o seguinte, em 2 minutos ela contou a minha vida. Só para tu ter uma ideia. Uau! Tu vê como as pessoas estão no lugar certo na hora certa, né? Porque então eu espero exatamente o que você passou, que talvez possa ajudar ela no desfile. Eu espero que o resto da história também seja o resto da história dela, né? Claro. Então, esses anos de 2016, 2017, eu passei por estresses muito grandes, estresse profissional, estresse financeiro. Nós tivemos três perdas na família, uma atrás da outra, né? Parentes próximos nossos, e uma bagunça que eu só me perguntava o que está acontecendo, né? E isso tudo, no meio disso tudo, eu desenvolvi intolerância à lactose. E aí, com todo esse estresse, com tudo isso que estava acontecendo, e mais essa intolerância à lactose, não parava nada no meu estômago, nada, nada. Às vezes nem a água batia bem. Sim. Tomava água, a água voltava mesmo. Nossa. Então eu comecei a emagrecer bruscamente, mas de um jeito nada saudável. Eu estava fraca. Você estava emagrecendo por desnutrição, né? Eu tava, e assim, ó, era um emagrecimento que era visível, né? Assim, tipo, em uma semana, 3 quilos, 3,5 quilos sem exercício, porque a primeira coisa que eu fiz foi para exercício, porque eu tava fraca. Então eu ficava tonta, enfim, né? E feito isso, então, fui tratar, né? Fui atrás de tratamento para essa intolerância alimentar, descobri que tinha outras intolerâncias junto, por isso que era uma bagunça e por isso que estava dando tanto problema, não era só a lactose, tinha intolerância a outros alimentos, outros componentes, né? Enfim, no meio disso tudo, um dia você sabe que eu medito, né? E aí um dia eu meditando, eu parei no meio da meditação, assim, abri o olho e pensei, puxa vida, né? Procuro fazer tudo tão certinho, eu sou vegetariana, eu medito, eu sou uma pessoa do bem, eu trabalho, o que está acontecendo? E aí fez assim, plim! Como acendeu uma luz na minha mente e veio aquele insight. Essa é a tua grande oportunidade de fazer alguma coisa maravilhosa. E eu, claro. Então eu peguei aquilo ali que era o caos, era uma confusão e usei aquilo como? Qual era a minha maior busca desde os meus 15 anos, né? Era emagrecer, não emagrecer só pela estética, também é pela estética, mas assim, me incomodava o peso do meu corpo.
Eu me sentia pesada, eu não tinha vitalidade, eu não tinha disposição, né? Não tinha energia mesmo. E aquilo me incomodava demais. E eu fiquei pensando, tipo, cara, se eu estou buscando isso há tanto tempo e a vida está me entregando isso agora, pode ser de uma forma meio torta, mas de qualquer forma eu emagreci. Então agora eu vou pegar isso e vou transformar esse emagrecimento numa coisa positiva, né? Para chegar num ponto de, ok, me manter magra e saudável. Encontrar o equilíbrio, sair da zona do emagrecimento doente, né? E foi aí a grande virada, né? Então, de 2017, meados de 2017 para agora, né? Eu mantenho o mesmo peso, só que agora sim de uma forma saudável, né? Aonde eu me sinto bem, aonde eu tenho energia, aonde eu me sinto disposta e, sobretudo, assim, o que mais me dá paz é a leveza do corpo, é não sentir o peso do corpo, né? E tudo isso assim, ó, ai, mas o que você fez, né? Eu continuei fazendo a mesma alimentação de sempre, eu faço uma alimentação ovo-lacto-vegetariana. Não adianta dar receita para ninguém, para mim me serve isso. Para mim me cai como uma luva. Eu me alimento muito bem, na quantidade que para mim dá certo, do jeito que para mim dá certo. Eu, né, estabeleci uma forma de me relacionar também com o alimento, que como eu estabeleço parceria com o alimento, né? O que eu quero de você é, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir jovem, eu quero ter energia, né? Isso. Eu mesma faço a minha comida, eu gosto de cozinhar, né? Então, eu tenho a minha mãe... Oi? Isso é muito importante, né? Porque a comida em casa ela tem muito mais qualidade que a comida fora, né? Sim, eu não sou muito adepta do comer fora, né? Eu como, tenho uma vida absolutamente normal, né? Vou em restaurante e tudo, mas se eu puder fazer a comida, eu faço, né? Então, normalmente, no dia de semana normal, é comida em casa, né? E eu mesma faço, até porque tem a questão, assim, da energia da comida, né? Você preparar o teu alimento é a tua energia que tá ali, eu acredito nisso. Sim. Né? Então, assim, durante todo esse período, Evandro, tem algo assim que as pessoas, quando escutam essa minha história, os meus clientes que escutavam essa história, diziam, mas como que você conseguiu passar por tudo isso e ainda se manter motivado o suficiente para chegar onde você chegou, né? E eu digo, eu desenvolvi um método próprio de automotivação, sabe, de me manter naquela, eu vou conseguir. Não tinha nada que me abalasse. Assim como não tem nada que me abale, assim, tipo, pode vir o desafio que vier, claro que a gente dá aquela estremecida, mas eu já saio adiante, né? Inclusive, eu até vou dizer para você, acho que não te comentei isso, e falo aqui para os teus, né, queridos seguidores também, que tudo isso que eu usei para mim mesma e uso até hoje, né, a respeito de motivação, eu fiz um e-book que está lá, o link no meu perfil. Só entrar lá que você vai achar lá o e-book 30 dias de motivação. Olha aí, gente. Todo o esquema, Tem até eu fiz todo um esquema lá de, né, tudo que eu usei para mim foi também nesse momento em que veio a ideia de fazer o e-book. Eu digo, eu tenho que mostrar para as pessoas que existe uma forma de, mesmo diante do desafio, a gente se manter numa constante de motivação, né? E aí foi quando surgiu isso. Enfim, o que eu quero dizer é que nós estamos no ano de 2020, nós já estamos em março de 2020. A perda de peso total, né? Eu te falei, eu não lembro, não te falei 20 quilos, né? Mas na verdade eu acabei de calcular e eu mesma fiz assim. Foram 23. 23 quilos. Foram 23, tá? E esses 23 sendo mantidos,
o Sim. que é o principal. Sim, é o mais Né? difícil, né? Porque perder peso é muito fácil, né? Porque muitas pessoas perdem peso sem qualidade nenhuma, né? Fazem coisas Uhum. radicais pra caramba, conseguem perder o tal peso que elas queriam, mas eu sempre brinco assim, né? Se você diz pro teu cérebro que você perdeu o peso, ele tem que procurar de volta, né? E tem que procurar. Ele vai procurar Uhum. de volta. Então, a É, maioria das pessoas recuperam o que perderam, né? Não é assim? é. Então, Bem isso. Aí eu sempre tinha o cuidado de também não entrar na neura não, eu tenho que emagrecer, não posso comer nada. Não, assim, ó, eu como normalmente, se me chamam para ir comer uma pizza, eu vou, se tem uma festa, se tem algo de festa que eu possa comer, eu como, não tem problema nenhum, sabe? Só que eu faço as escolhas certas e as compensações certas, tudo em virtude de que eu descobri qual é o ponto exato em que meu corpo reage, em que mesmo que eu coma uma bobaginha, aquilo não vai interferir no uhum, resultado final. Tipo, eu não vou acordar no dia seguinte revirada, sabe? Tipo, virada do avesso. sim, Mesmo que eu tenha ido comer uma pizza. Porque eu sim. sei exatamente o ponto. E eu acho que é muito isso que tu está trabalhando agora, né? Da gente entender o funcionamento do nosso organismo. Eu fui muito atrás de informação, né? Assim, eu conversava muito com o meu médico. Eu pesquisei muito, né? Até hoje, assim, eu vou lá, eu pesquiso o que acontece com cada alimento, o que ele traz para mim, principalmente nesse fator rejuvenescimento. Uhum. Eu confesso que sou meio píssica com isso, né? Tem uma certa, né? Enfim, mas então eu estou sempre procurando os alimentos que eles influenciam nesse fator também do se manter jovem, né? Aí agora você quer que eu conte a minha idade, né? Mas que sacanagem. Se você quiser, né? Se você quiser Tá falar. bem. Não, eles merecem saber, né? Eles merecem saber. Eles merecem. Então, esse ano eu vou fazer 46 anos. Então, olha aí, 4,6. 40 Uhul, anos dessa menininha aí, ó, né? Tá vendo? né? Eu digo, né? Que a beleza da gente é por fora, não é de dentro para fora que a gente mostra a beleza. Não é com remédio, É, com creme, não é isso, né? é. É nosso espírito, é a nossa alimentação, é a nossa qualidade de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Uhum, Vendo toda essa história que você fala aqui, a minha impressão que eu tenho é o seguinte: o dia que você teve esse insight aí que você estava meditando, você meio que falou assim, peraí, eu posso tomar conta disso. Eu até agora eu sou a vítima da história, né? é. Coitada de mim, né? Tudo acontece comigo, sei lá o quê, né? É. Você falou assim, peraí, eu posso usar Uhum, essa porcaria toda que aconteceu até hoje e fazer isso ser positivo para mim. Quer dizer, você assumiu o controle. A partir do momento que você total. assumiu o controle, você acabou de dizer aí, você foi lá falar com o teu médico, pesquisar, tudo mais, começou a entender como as coisas funcionavam dentro de você. Quer dizer, você assumiu a responsabilidade, mudou a mentalidade. E aí eu vejo assim, e aí como é que você aplicou isso em você? Como é que foi isso, de aplicar essas coisas em você? Você fazia testes em você, o que dava certo, o que não dava? O Uhum, que era isso? sim. Um pouquinho para nós. Então, como tem toda essa questão da intolerância alimentar, a gente acaba virando um grande laboratório. Então, desde que foi detectada cada alimento que eu tinha intolerância, eram feitos testes, né? Então, eu dizia, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ou então, assim, ó, por exemplo, eu amo comer feijão. Eu comia feijão todo santo dia. Eu comecei a ter intolerância a feijão. Uhum, Olha que problema. uhum. E aí, assim, o que que eu descobri, né? O meu gastro, Problema, ele... feijão, Oi? lentilha, não pode chegar nem perto de mim. Então, só que aí o meu gastro, ele me fez também entender que existe o preparo do feijão, né? Como que você come o feijão, Sim, tá ajuda. entendendo? Então, hoje, eu consigo comer. Tem uma Uhum. quantidade X que até ali, beleza, né? Eu uso uma enzima, que nem como a gente usa enzima lactase, eu uso uma enzima, né?
que para comer feijão e como bem. Então, assim, eu fui fazendo testes sim, e ainda faço, né? Um pouco por causa da coisa assim, das intolerâncias e um pouco para saber como é que eu me sinto com determinado alimento, que eu não esteja acostumada a comer, por exemplo, né? Então, como eu moro em cidade fria, eu tenho que ir me adaptando o ano inteiro às estações também, né? O corpo vai reagindo de forma muito diferente. Então, sim, é sim a resposta, porque eu estou constantemente fazendo esses experimentos assim com relação a o que eu como, se me tira o sono ou se me dá sono, o que eu como, se me faz ter retenção de líquido ou não, o que eu como, se me faz estufar a barriga, intestino, enfim, tudo assim, eu fico avaliando e fico pesquisando também, né? Eu vou atrás de informação, procuro pesquisar, claro, isso é muito importante de frisar, gente, quando vocês forem pesquisar as coisas, procurem em fontes seguras, porque olha, tem muita coisa na internet, mas é muita coisa mesmo, mas tem umas coisas muito loucas que é melhor não fazer, né? Então é assim. Médico, até vou indicar para você, que daí já fica para toda a audiência aqui também. Tem um médico que é David Green, o nome dele, é o maior especialista em alimentação vegetal do mundo, né? Ai, bacana. Ele escreveu um livro que se chama O Paradoxo das Plantas. Você já ouviu falar desse livro? Não. Não? Ótimo. Tem Vou que ler anotar esse aqui. livro. Você vai ficar chocada com o livro, porque ele vai explicar por que muitas vezes as plantas não são tão saudáveis assim como as pessoas. Não são tão saudáveis. Né? Então, cada um tem que saber qual é a tolerância e qual não é a tolerância a algumas plantas. Por exemplo, o grande problema do feijão são as lectinas que tem no feijão. As lectinas fazem muito mal para a saúde humana. Para pessoas mais, para outras pessoas menos. Talvez porque você tinha alguma coisa relacionada com problemas metabólicos, tipo intestino permeável, né? Intestino permeável, né? Que são algumas síndromes. Aí que as pessoas que têm esse tipo de problema no intestino, que é lectinas, lactose, glúten, todos eles, quando chegam no intestino, o intestino faz o quê? Ele tenta mandar embora o mais rápido possível para não intoxicar o corpo, sabe? Então, sempre com diarreia, a pessoa está sempre com problemas estomacais. Nossa, passa muito mal. Passa muito mal. Mal mesmo. Muito dói, chega a doer. Ler esse... Eu sempre indico isso, principalmente para os veganos. Porque os veganos, eles têm uma alimentação muito estritamente vegetal. Né? E aí, muitas vezes, principalmente mulheres, porque mulheres têm uma alimentação bem mais... Elas têm que se preocupar muito mais com a alimentação por conta do metabolismo do que o homem. Né? Sim, a questão hormonal. Mais simples, vamos pensar assim. Né? E a mulher tem um metabolismo mais complexo. A mulher tem que o homem não tem. O homem é igual sempre. A mulher tem um ciclo mental, ela tem que saber, porque às vezes a alimentação dela... Outra coisa que acontece, a mulher é muito mais afetada pelo estresse do que o homem, porque o homem nasceu para ser estressado. Ele, desde que ele foi construído, ele foi para caçar, morrer, então ele está lá brigando, ele foi feito para se estressar. A mulher não foi feita para se estressar. Então ela sente muito mais o mundo que a gente está hoje inserido, o processo de trabalho, de sucesso, de realização que a mulher foi construindo. Isso traz uma carga muito grande. A maior especialista em problemas de tireoide, né, do mundo, ela diz que o melhor remédio que existe para tratar tireoide, ela, inclusive, tem um livro dela que é maravilhoso. Na capa do livro está uma esteirinha de meditação. Ela diz que o melhor remédio que existe até hoje inventado para uma mulher reverter, muitas vezes, uma tireoide é diminuir o estresse. Eu acredito nisso. Eu acredito. É parar de querer ser foda. Eu acredito. Dominar o mundo. Sabe? Porque é isso que está destruindo muitas vezes a mulher. Você vê, os maiores sintomas, a maior quantidade de sintomas de problema de tireoide é da mulher, não é do homem. Né? Por quê? Sim. Se são iguais, comem iguais, fazem iguais. Por conta do
de estresse que a mulher carrega hoje e ela não foi preparada biologicamente para esse nível de estresse. Então, o corpo começa a sentir isso. Então, é muito legal. Esse livro dela, eu não me lembro agora o nome, mas depois eu posso passar aqui para o pessoal. Passa mesmo. Para você ler, porque são 2 assuntos muito legais. Quando você me contou sobre Hashimoto, eu falei assim, nossa, eu tenho que falar para ela dessa médica. Ela é a maior especialista do mundo disso. Legal. Então, é legal você ouvir da fonte de quem estuda só isso, né? Porque ela tem ideias bem legais a respeito disso. Né? É isso aí. Que bom. Porque tem um monte de mulheres aqui que não estão nos seguindo. Ó, essa própria Kelly aqui, ela praticamente contou a história inteira. Ela disse que tudo que tu falava, ela dizia que tinha. Até as intolerâncias igual, lactose. Olha só, né? Agora tá dizendo o que aqui? Zona nessa vida. Haja hidrocortisona nessa vida. É verdade. Resolver sem essas coisas artificiais aí, né? Sem, né? Pois é. É o que eu penso também. Quanto mais... Assim, ó, por exemplo, a história do ser vegetariana, né? Quando eu já sou há, sei lá, uns 9 anos. Deve estar nos 9 anos. E o que acontece? No início do querer ser vegetariana, você quer ser vegetariana, né? E aí você quer abolir tudo. Só que não dá. Então, eu fiquei muito feliz o dia que eu descobri que existia esta versão ovo-lacto-vegetariana. Porque eu sou louca por queijo. Como é que eu ia viver sem o queijo, né? E eu com intolerância à lactose, louca por queijo, eu quase morri, né? Você tem essa situação. Ainda bem que existem os produtos hoje em dia, né? Sim. Que bom. Mas assim, tipo, o que eu quero dizer com isso a pessoa tem que procurar buscar o tipo de alimentação que cabe para ela. Não adianta seguir modinha, ou pior, não adianta seguir o modelo do vizinho. Tipo... Pode ser assim, ó, às vezes tem pessoas que me conhecem que quando escutam sabem da minha história, querem seguir o meu padrão. Eu digo, gente, isso não é uma fórmula, isso não é uma coisa pronta, isso serviu para mim, né? Para mim. Pode ser que para você te dê um rebuliço tão grande que você vai bater no hospital. Não é assim. Então você tem que realmente fazer, né? Esse conceito do biohacker cai muito bem nisso. Entende qual é o mecanismo do teu corpo e, sobretudo, entende qual é o mecanismo da tua mente nessa situação toda, porque a nossa mente ela faz um comando direto em tudo que nos acontece, né? Quando eu lembro de tudo que eu vinha passando de estresse durante alguns anos, que vinha só numa bola de neve, né? Eu consigo hoje visualizar o porquê do meu organismo ter piorado tanto. Tinha muito estresse acontecendo ali e eu, por mais que eu me mantesse motivada né, enfrentando os desafios, eu estava recebendo aquela carga, né? Ninguém é de ferro. Então, é claro que... Enfrentar o desafio é engolir aquilo e, na verdade, às vezes Exatamente. você teria que passar por aquilo, né? Sofrer aquilo. E às vezes a gente não tem tempo de sofrer pelo aquilo, né? Não tem tempo. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro disso que você acabou de falar. O falecimento do meu pai. Você sabe, eu além de coach, eu sou advogada, eu fiz o inventário dele. Sim. Então, eu tive aquele momento de eu estava arrasada. Arrasada porque perdi meu pai, mas eu tive que entrar no modo advogada e cuidar. Por quê? Porque eu pensava assim, a minha família precisa de mim. A minha mãe precisa de mim, meus irmãos precisam de mim. E eu sou a caçula, tá? Eu sou a bebê da casa, né, no caso. Mas assim, sabe aquela coisa de você não tem tempo para sentar e chorar? Então, eu lembro muito bem da situação de... Depois, no dia que encerrou o inventário e que saíram todas as papeladas, eu lembro exatamente da sensação que eu tive, assim, de... Parecia que eu ia desmaiar, sabe? De tão cansada, e eu só chorava. Ou seja, veio tudo ao mesmo tempo, né? Para o seu corpo, para sua mente. Claro. Então... A gente dá conta, né? A gente faz a coisa acontecer. Mas a custo de quê, né?
uma hora o corpo vai reacionar. E é isso que a gente tem que estar atento. O nosso corpo, ele dá o sinal todo o tempo, todo o tempo. Então, assim, ó, presta atenção naquela dorzinha de cabeça, presta atenção naquela dorzinha nas costas, porque isso são sinais, né? Se um alimento, se você acabou de comer, a comida não te caiu bem, não acha que é porque, porque é a comida. Não, peraí, por quê? Vai procurar o porquê que aquilo aconteceu, vai entender. E da feita que a gente entra nessa de conseguir entender como é o funcionamento do organismo, como é que é o funcionamento do alimento e como é que a nossa mente comanda tudo isso, não tem coisa melhor. Porque aí você consegue atingir os seus objetivos, seja de emagrecer, seja de ganhar uma massa muscular, porque também tem o outro lado, né? Tem gente que quer porque quer engordar, então tá tudo bem? Sim, mas né? claro, né? Tem gente muito que quer ganhar peso, tá tudo certo. Eu digo para as pessoas que não pode ser esse o motivo principal. Tanto eu fiz outro dia uma live que uma live não, um post, e eu falo assim para as pessoas que o negócio assim, primeiro é o básico. Não queira ir lá fazer alguma coisa fantástica, viu alguém falar, leu num livro, nossa, eu vou começar a fazer isso. Não faz nada, né? Não cuida de nada. Não dorme direito, não faz exercício físico, não toma nem água direito, né? É ir lá fazer uma dieta maluca da moda, porque vai emagrecer, porque vai ficar ótimo. Por isso que não dá certo, por isso que não funciona. Né? Porque se a pessoa tem o mínimo de cuidado básico com a vida dela, não é uma coisa mais avançada que vai dar certo. Você não vai conseguir dar um salto. Então, começar com o básico, isso funciona para qualquer um, né? É ter uma noite de sono de qualidade. Eu sei que você dorme cedo e acorda super cedo igual eu, né? Você tem os seus rituais de manhã igual eu tenho. Né? E isso muda a vida de uma pessoa, né? O quanto você pode avaliar a tua vida antes desses rituais e depois desses rituais? Olha, é uma mudança, tipo, existe uma pessoa antes e uma pessoa depois, né? Não tem nem quadro de comparação, assim, porque só o fato de eu conseguir ter uma rotina estabelecida com uma disciplina, isso já me faz ser completamente diferente da minha vida anterior. Sim. Onde eu só vivia a vida, né? Se a gente vê se faz sentido isso para você. Para mim é assim que funciona. Quando eu comecei os meus rituais e tenho essa disciplina da minha vida, parece que eu estou no comando do meu dia. Parece que eu estou controlando o meu dia. E quando eu não tinha isso, parece que eu vivia conforme uma reação, né? Acontecia coisa aqui, acontecia coisa ali. Quando eu vi, acabou meu dia, eu não fiz o que eu queria e tô cansada e outro dia vai ser igual. E parece que eu tô perdido na vida, né? Parece que eu tô... Sabe que, e assim, por exemplo, às vezes tem alguma situação de estar em viagem, de trabalho, alguma coisa assim, que daí eu não tenho todos os, né, enfim, o cantinho, o ritual para fazer completo, né? E eu sempre busco levar alguma coisa comigo que eu possa fazer um mini ritual que seja para não faltar, porque se eu deixo faltar, eu fico toda desorientada. Me estrago o dia. É porque é o costume, já virou um hábito, né? Então é engraçado, é importante também as pessoas encontrarem algo que caiba para elas nesse sentido. O que te serve para alinhar o teu dia? No sentido de alinhar mesmo, de se centralizar, né? Eu sinto isso, que quando eu acordo cedo, para mim é uma energia adicional eu ver o sol nascer. É como tô nascendo de novo, eu tô junto com o sol, né? A energia do sol para mim é importante. E eu sentar para meditar, acender meu incenso, minha vela, né? Fazer todo o meu ritual, me conecta comigo mesma. Sempre vem uma mensagem extra ali. A minha pergunta é sempre a mesma, Evandro. Eu sempre pergunto, o que eu posso fazer hoje de melhor para o mundo? Só. E fecho o olho. E fico meditando. Sempre vem a resposta. Tipo, aí ali é o propósito do dia, sabe? E eu acho que isso daí ia ajudar muito as pessoas a se conectarem. Enfim, é a minha batalha, fazer as pessoas começarem a entender estarem na vida delas, né? Esse é o meu propósito, essa é a minha missão aí, fazer essas pessoas se conectarem a isso, sabe? Se as pessoas
olhar para o corpo delas. O nosso corpo se altera conforme o ciclo do planeta. Quando nasce o sol, o nosso corpo muda todos os metabolismos, muda os hormônios mais de ativação vêm, aparecem. Quando começa a anoitecer, os hormônios de desativação vão vindo para descansar, para recuperar. Então, quer dizer, as pessoas que não conseguem dormir cedo, que não conseguem acordar cedo, elas estão todas desconectadas do planeta. E elas são parte desse planeta, né? Então, quando você se conecta, começa a acordar cedo, ter esses rituais... Sério, parece um passe de mágica. As pessoas acham, meu Deus, você mudou a minha vida. Alguns clientes que eu falo assim, eu não mudei nada. Você simplesmente voltou a ser quem você deveria ser, né? Um ser humano que está conectado com o planeta, que acorda quando o sol aparece e dorme quando o sol vai embora, né? É assim que deveria ser. Não é porque tem luz agora que agora eu domino o meu planeta. Não, você não domina nada. Você é uma pessoa no meio que é muito maior, né? E nisso tudo é importante de a gente também deixar claro aqui que tem pessoas que sim são pessoas mais noturnas tem pessoas mais diurnas, né? Tem gente que só funciona bem e que inclusive o ciclo criativo da pessoa é à noite. Sim. Então ela, né? Das 7 horas da noite ela tá a 1000 pelo Brasil, tá ótimo. Então, a pessoa também, assim, eu acho que muito do assumir a responsabilidade pela sua saúde também vai muito disso. Entender o mecanismo do teu corpo também nesse ciclo do dia, sabe? Onde é que eu funciono melhor? Para mim, eu funciono milhões de vezes melhor com a luz do sol. Não tem sombra de dúvida, né? Você sabe que essas pessoas dizem serem mais produtivas à noite, isso é um defeito, né? Não é um defeito genético que mudou o relógio, entendeu? Olha só. E é uma minoria de pessoas. O que a maioria das pessoas, isso tem vários estudos, tá? O que a maioria das pessoas usam é como desculpa isso, entende? A maioria das pessoas, se for ver geneticamente, elas são diurnas. Só que daí elas ficaram há tantos anos nesse ciclo que elas contam essa história de que são mais ativas à noite. Mas aí você começa a olhar os exames biológicos, a idade biológica da pessoa, aí você começa a ver que não é verdade. Ela está envelhecendo muito mais rápido porque ela está trocada, entende? Porque isso é um dos mecanismos de envelhecimento rápido, é você não estar conectada com o ciclo circadiano da Terra, que é esse ciclo, né? Quanto mais conectado com o ciclo você está, mais jovem você fica, ou menos velho você fica, né? Você retarda o envelhecimento, né? Aí vem alimentação, vem sono, vem tudo isso. Então as pessoas elas têm que entender que muitas vezes é desculpa que elas estão dando, mas isso elas têm que saber. Como você falou, elas têm que ir atrás, descobrir, perceber, sentir. Se elas não têm certeza, vai fazer um exame para descobrir, né? Se realmente você tem esse trocado ou não, né? Ou se é muito fazendo isso. Agora, assim, para a gente ir concluindo. Eu sempre falo em estilo de vida, né? Gente, eu acho que falta 5 minutinhos para a gente acabar aqui. Eu sempre falo em estilo de vida. Eu falo para as pessoas que não funciona nada na vida se não for um estilo de vida. Eu quero emagrecer. Não vai funcionar. Quer emagrecer? Esquece emagrecer. Cria um estilo de vida que o resultado vai ser emagrecer. Né? Você acredita que você tem um estilo de vida que te proporcionou isso hoje ou não? Com certeza. Você tem o teu peso. Não. É resultado de um estilo de vida, sim. Com certeza, com certeza. Quem convive comigo sabe que isso faz parte de toda uma filosofia de coisas que eu acredito, né? A maneira como eu como, o que eu como, essa coisa de eu mesma querer cozinhar, sabe? Sabe que tem a ver com o que eu sigo no dia a dia para qualquer coisa. Não é só o alimento, não é só a questão do peso ou do exercício, não. Para qualquer outra coisa na minha vida, tudo segue essa mesma vibe, digamos assim, né? Então, porque é um estilo de vida assim. Então quer dizer que você pegou um dia e falou assim, eu quero viver assim, quer dizer, você foi entendendo você, e aí você falou assim, eu quero viver assim, eu vou adaptar tudo na minha vida para que a minha vida funcione dessa forma. Para que eu consiga acordar cedo, para que eu consiga comer em casa, para que eu consiga fazer isso. Aí provavelmente eu imagino que por isso que você mudou de profissão de advogada para o que você faz hoje. Também. Talvez também. A advogada não deixava você ter um estilo de vida
tão focado no que você achava que era importante para você, né? Então, tu vê a importância disso, né? Você trocou até a profissão, que é uma profissão legal, importante, bacana, que é difícil, né? Ser advogado, né? Tem que passar a ordem da OAB, aquela coisa toda. E mesmo você estando lá, sendo bem-sucedida, você falou que, peraí, não é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero algo diferente, eu quero algo... E você acha que todas essas mudanças, que talvez não tenha sido fácil, talvez não, com certeza não foram fáceis. As pessoas disseram provavelmente que você era doida, maluca, sei lá o quê. Né? Ainda falam. Imagina. Aí tem esse advogado aí, milionário, com metade do corpo não funcionando. Bem legal. Então, olha, Evandro, com as suas assim, crenças, né? E as suas verdades, né? Eu acho que são escolhas, né? Mas é isso, né? Você fez essas mudanças todas, pagou o preço disso tudo para estar vivendo o que está vivendo hoje, né? Sim, com certeza. E não é um preço baixo, não, é um preço alto que se paga, né? A gente escuta muita crítica, muita reclamação, e assim, você tem que saber o que é melhor para você. Ninguém pode saber, ninguém vai saber, né? Então, não adianta dizerem, olha, você tem que comer, se você não vai, se aquilo não é o melhor para você naquele momento, né? Assim como se disserem, não tem que comer e você quer comer, é você. E assim, ó, resumindo tudo isso, é autoconhecimento. Sim. Se eu posso te dizer uma palavra, foi um autoconhecimento muito grande. Você sabe que eu tenho meu mentor, né? Você sabe que eu tenho um caminho onde eu tenho toda uma filosofia que me apoia, uma estrutura, uma inspiração. Então, eu também tive muito apoio para poder construir tudo isso e chegar até aqui com segurança, né? Então, é isso aí. Maravilhoso. Tenho que agradecer para o Instagram não sair apagando a gente daqui, porque quando dá uma hora ele desliga, né? Então, deixa eu agradecer por ter participado. Eu acho que você acrescentou muito aqui para a nossa audiência. Eu vou deixar essa live 24 horas aqui para mais pessoas assistirem. Depois, se você quiser passar ela lá para a audiência, porque eu acho legal você contar a tua história também, né? Para a tua audiência, é muito importante isso, porque você vê, já tinha uma pessoa aqui que viveu exatamente o que você viveu, né? Então, entender que todos nós podemos mudar, todos nós podemos transformar a nossa vida. Eu sempre digo para as pessoas assim, ó, como que seria viver uma vida maximamente corajosa, maximamente verdadeira e que você pudesse viver o máximo do teu potencial humano? Como seria essa vida? Então, maravilhosa. Acho que isso, né? Então, tá faltando 30 segundos. Obrigado, tá, por você ter participado aqui comigo. Igualmente. Vou marcar outras próximas aqui e eu fico à disposição também quando você quiser, tá bom?